Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 5, verso 1. Efésios, capítulo 5, verso 1. Efésios, capítulo 5, verso 1. Amém? Amém. Vamos ler aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus querido, Pai nosso que estás no céu, nós queremos nessa noite, Pai, entregar os nossos ouvidos, a nossa mente, nosso entendimento nas tuas mãos. Eu quero entregar, Senhor, a minha boca para ser voz de Deus aqui neste lugar. Eu quero que o Senhor repreenda na autoridade do nome de Jesus Cristo toda e qualquer preocupação e impedimento dessa palavra chegar no coração de terra fofa, Pai, e germinar nesse coração. Somente o poder do Teu Espírito é capaz. Estamos aqui, Senhor, para falarmos nessa noite. Eis-nos aqui, para que o Senhor complete a boa obra que começou em nossa vida. Nós te agradecemos e glorificamos o Seu nome. Amém. Pode sentar, igreja. Vamos lá. Então, aqui é uma ordem. Paulo, né? Ordenando que nós fôssemos imitadores de Deus, né? Portanto, sejam imitadores de Deus. E ele fala como filhos amados. Então, é o Deus Filho, Jesus, né? Pois ele diz, como filhos amados. Então, nós entendemos que esse Deus aqui é o Deus Filho. E nós já recebemos aqui o direito de sermos chamados filhos de Deus, conforme nós já aprendemos. E eu aqui também já tive a oportunidade de ministrar sobre essa mensagem, onde eu já falei sobre o filho Caim, o filho pródigo e o filho Jesus, né? Mas nessa noite, ainda meditando nessa palavra, ainda pensando muito nessa questão de filho, nessa questão de identidade, nessa dificuldade, né, de como sermos imitadores de Cristo, que é perfeito, né? E ainda, então essa mensagem ela ainda está fervilhando muito dentro de mim. E quando eu fui convidada, então, para trazer essa palavra aqui hoje, o Espírito Santo me inquietou. É o Cristo. Fale do Filho, mas agora não mais Jesus. Fale do Cristo. E Cristo, irmãos, eu sei que todos aqui sabem disso, mas vale a pena reforçar, não é um sobrenome de Jesus. Jesus, Cristo, igual Vanessa, não é um sobrenome. Cristo é o mesmo que você dizer Jesus ungido, né? Eu até fui pesquisar e tanto no hebraico quanto no grego, né? Então vem de Cristo, Cristo vem de Christus, que eu não sei como pronuncia isso do grego, e vem do verbo ungir, né? E depois quando vai para o hebraico é messiache, que é Messias. E aí quando chega no português chega ungido. Então, Cristo, Messias, ungido. É esse o significado. E aí a gente tem na palavra também vários episódios que falam de pessoas sendo ungidas, né? Nós temos Arão e seus filhos que foram ungidos para servirem a Deus como sacerdotes. Nós temos também o jovem Davi que foi ungido como rei, né? E nós temos também Eliseu que foi ungido como profeta em lugar de Elias. E aí nós podemos entender que cada um deles teve essa missão, essa unção. Então cada um deles foram uma espécie de Cristo, de Messias no seu tempo, né? E aí todas essas pessoas que foram ungidas, elas tiveram que cumprir suas missões, né? Que havia vindo das mãos, da parte do Senhor, né? Mas apesar desses Cristos que apareceram então em toda essa história, né? Desempenharam papéis importantes, ainda havia aquela promessa, né, que aquele que não seria apenas mais um ungido, né, mas que de fato seria o ungido. E aí então Jesus, o Cristo, né, Jesus, o ungido. E aí por quê? Jesus era ungido para quê? Então, por que eu trouxe essa discorrendo sobre isso? Porque se nós temos que imitar Cristo,
nós precisamos entender então que de fato é Cristo. Porque às vezes, não sei vocês, mas eu fico muito na ideia de Jesus nos seus 3 anos de ministério. Então eu fico pensando, mas como que eu posso ser igual a Cristo? Jesus curava, eu não tenho dom de cura, né? Jesus fazia cego enxergar, obrigada, irmão. Eu não tenho, não adianta eu falar para um cego que vai enxergar, eu não tenho, talvez eu não tenha nem fé para isso, né? E aí, como eu posso imitar Cristo? Aí às vezes eu fico pensando, como é que Jesus amava, mas Jesus multiplicava pão. Então assim, parece uma coisa tão difícil, né, de fazer, como de fato é. Mas aí eu fui pesquisando nisso. O que é então o Cristo, né? Ungido para quê? Aí o próprio Jesus, num dia de sábado, então, quando ele estava no seu ministério terreno, na sinagoga, ele abriu o livro de quem? Do profeta Isaías, né? O profeta mais messiânico da Bíblia. E aí ali em Lucas 4, 18, 21, ele leu assim, a profecia, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôs em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois disso, ele então fechou o livro e declarou: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Cristo, Jesus recebeu essa missão, foi ungido, é o Cristo, porque se cumpriu essa profecia, porque ele estava ali para isso, né? E aí, o que a palavra está nos dizendo até aqui? Que nós somos imitadores de Cristo, então logo, nós somos Cristo. Jesus não falou para Nicodemos que era necessário morrer e nascer de novo? Então nós morremos. A Vanessa, filha do Marildo e da Olga, ela morreu. Tudo se fez novo. Então eu fui gerada em espírito pelo Pai Celestial. E agora eu não me chamo mais Vanessa, eu preciso me chamar Cristo. Porque aí em mim habita quem? A plenitude de Deus, que é Cristo. E aí então ele me capacita a ser Cristo. E aí, se ele não me deu o dom de curar os cegos, ele me deu o dom de evangelizar os pobres. Então a gente precisa o quê? Pobre de espírito, né? Nós precisamos do quê? Entender que a missão de Jesus é ser Cristo. O poder da ressurreição dele, ele é Cristo. Enquanto na terra, talvez poderia até ser chamado de Jesus, mas ao morrer e ressuscitar, é Cristo. E ele espera de nós o quê? Morte e ressurreição através dele, para estarmos nele. E aí, essa então passa a ser a nossa verdadeira identidade. Se nós morremos e nascemos de novo, como Jesus orientou, não existe mais pastor Wagner, existe Cristo. Não existe mais pastor Davi, existe Cristo. Não existe mais homem, existe Cristo. É isso que existe. Essa é a nossa verdadeira identidade. Ele mesmo nos capacita habitando em nós. Porque a gente agora faz o quê? A gente faz parte do corpo dele, do corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, onde está todo o poder, toda a autoridade. E nós então estamos imitando a Cristo por quê? Porque estamos nele, fazemos parte dele. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2:10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, eu e vocês, ele, o cabeça de todo poder e autoridade, então nós recebemos a plenitude. Então, em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Cristo habita em nós. Toda a plenitude de Deus habita em nós. E aí, todo o poder e autoridade do cabeça, onde nós, corpos dessa cabeça, membros dessa cabeça, vamos ser Cristos no mundo que está perdido. Se nós recebemos essa plenitude de Deus, é para a gente se gloriar, é para a gente achar que a gente é grande coisa, é para a gente, a partir de agora, nós temos a plenitude de Deus, então tudo vai dar certo na nossa vida. Nós vamos repreender a doença, ela vai sair, nós vamos
repreender o mal, ele vai sair, nossa vida financeira agora, a partir de agora, vai prosperar, porque a gente vai tomar posse agora do poder dessa plenitude de Deus em nós? É claro que não, jamais. Nós não vamos ser livres dos problemas e das aflições desse mundo. Jesus não livrou os meninos da fornalha, Jesus esteve com eles dentro da fornalha, né? E aí, nós precisamos então o quê? Cumprir a nossa missão assim como Jesus cumpriu a dele aqui na terra. E é nisso que nós somos convocados a imitar, conforme o texto base que nós lemos. Então, o texto manda a gente imitar, sendo como? Filhos amados, transbordando em amor e entregando nossa vida como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Não foi isso que Paulo falou ali no comecinho? Então, 3 situações que ele colocou para a gente imitar Jesus, Cristo, né? Sendo filhos amados, transbordando em amor e entregando a nossa vida como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. E aí eu fui falar, Senhor, mas como isso é possível? Vamos trazer uma coisa prática, para ficar simples da gente entender, porque o Evangelho ele é simples, o Evangelho não é complicado. Então, basta a gente prestar atenção e meditar e parar para ouvir, porque o Espírito Santo fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele vai falar no seu coração de acordo com a tua vida, o ambiente onde você está colocado por Ele, né? Então, a primeira coisa aqui, filhos amados. Jesus, ele tinha convicção que ele era filho. Nós já sabemos disso. Nós já lemos nos evangelhos que Jesus ele era convicto. Ele sabia desde os 12 anos, né? Que a gente considera que os nossos filhos aos 12 anos são um bebê. Jesus já estava cuidando dos negócios do Pai. Ele já sabia, ele falou para a mãe e para o pai, olha, onde eu poderia estar se não cuidando dos negócios do meu Pai, né? Então ele tinha convicção de que ele era um filho. Também ali em João 8,14, ele falou assim para os fariseus, pois eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Jesus sabia de onde ele veio e para onde ele ia. Ali os fariseus estavam questionando que profeta não viria da Galileia. Então eles estavam falando, não é mentira, é blasfêmia, querendo prendê-lo. E ele falou, eu sei. Ele não discutiu se ele, mas eu sou de Belém, mas eu sou da Galileia, quem é seu pai? Ele não foi falar que meu pai é José. Não, ele nem discutiu, ele só falou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Ele sabia exatamente por quê? Porque ele era filho e ele tinha intimidade com o Pai. E nós? Nós sabemos de onde a gente veio? Nós sabemos para onde nós vamos? Para onde iremos? Nós estamos vivendo aqui, nesses míseros anos de vida terreno, nessa capa, como que eu posso falar, nesse corpo frágil, que a gente não controla nada, não sabe o que vai acontecer no próximo milésimo de segundo. Nós estamos vivendo aqui com convicção de que somos filhos amados, sabemos de onde a gente veio e para onde a gente vai. Nós tomamos as decisões da nossa vida pessoal baseado nessa convicção que somos filhos, sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. Porque eu escuto muita gente falando assim, eu tenho problema porque eu tive esse problema na infância, porque meu pai era isso, porque minha mãe era aquilo, porque na minha infância foi assim, porque eu tive uma doença, Jesus não estava falando do plano terreno, e nós somos imitadores de Cristo, e nós já morremos, a morte já não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Então nós sabemos de onde a gente veio, nós viemos do céu e nós vamos voltar para o céu. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa convicção quando nós pensamos na nossa vida e nas nossas decisões. Porque como que a gente vai conseguir ser Cristo se a gente não tem nem convicção de que nós somos filhos do Deus Altíssimo? Não é impossível. É impossível a gente ser esse filho amado e viver como Cristo, imitando Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo e desempenhando com saúde aquele membro do corpo, porque a gente está no corpo de Cristo.
Deus. Nós recebemos a Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja universal, da igreja que está por todo mundo, onde Cristo é a cabeça e tem toda a autoridade. Mas será que a gente é um corpo saudável, que colabora com os outros, um membro saudável que colabora com os outros membros? Ou será que a gente é um membro que mais traz demanda do que produz nesse corpo? Porque se a gente não tiver convicção de que de fato nós somos filhos, certeza de onde viemos e para onde vamos, provavelmente nós estamos mais fazendo demanda do que produzindo como corpo. Talvez a gente seja uma unha encravada nesse corpo, ao invés da gente ser um braço forte, um braço direito, que funciona. Então, como que a gente pode cumprir o que Isaías profetizou? Como que a gente pode, como ele falou aqui, nós somos ungidos, habita em nós a plenitude de Deus. Mas como que a gente vai evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, se nós não sabemos a nossa verdadeira identidade, não sabemos que somos filhos amados, de onde viemos e para onde vamos? Depois ele fala transbordando o amor recebido. A convicção de ser filho amado gera em nós uma compaixão. E aí, nós estamos aptos a imitar Cristo, transbordando o amor recebido, porque a gente já recebeu o amor. Quando a gente é amado, não é difícil da gente retribuir o amor. Difícil é a gente amar quem nos odeia. Então, se Deus nos amou como Pai, se Cristo nos amou entregando sua vida, nós temos convicção que somos filhos amados, nós estamos aptos então a transbordar o amor recebido. Se a gente está com dificuldade de ter essa compaixão, talvez está faltando a convicção, que é um pré-requisito para a compaixão. Jesus, ele tinha compaixão. Olha em Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Compaixão e dó são duas coisas diferentes. Dó é muito fácil da gente ter. A gente vê uma tragédia, vê uma foto feia, vê uma história na televisão e a gente sente dó. Aquilo mexe com a gente. Você fala, ai, olha que dó, meu Deus, muda o canal, vem lá, ou passa o Instagram, vem lá uma oferta de um tênis que eu que pesquiso tênis, só vem oferta de tênis para mim. Você já esqueceu aquela aflição lá, você já está em outra vibe. Isso é dó. Compaixão é o que Jesus fazia. Ele tinha uma meta para cumprir. Ele ia se entregar, ele ia ser crucificado, humilhado, mas ele estava ali curando cego, repreendendo demônio, libertando, ressuscitando gente. Ele estava ali fazendo por compaixão da multidão. Será que a nossa volta, será que só no tempo de Jesus que as pessoas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor? Será que se a gente olhar a nossa volta, não é a situação do mundo hoje? Pessoas aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor? É a mesma situação. É a mesma situação. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi ao céu e enviou o Espírito de Deus sobre nós para nos ungir, para anunciar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados, às ovelhas sem pastor, aos pobres e aos aflitos. É nisso que está consistindo em ser imitadores de Cristo. Porque hoje a gente não vai ser esfolado como ele foi, carregar uma cruz e morrer com uma coroa de espinho na cruz. Mas a gente tem a plenitude de Deus dentro de nós. A plenitude do Deus, esse Deus que criou esse universo, toda essa plenitude em nós, ungindo a gente para sermos como Cristo. Para termos compaixão das pessoas que estão aflitas, desamparadas e como ovelhas sem pastor. Nós precisamos nos responsabilizar. O filho, criança, mesmo aquele que se sente amado, que tem convicção de filho, se ele só pensar no umbigo dele, ele é um bebê, ele é uma criança. O filho responsável, ele fala como Jesus falou, onde eu poderia estar se não cuidando das coisas do meu pai? Nós, filhos responsáveis, imitadores de Cristo, nós precisamos cuidar das coisas do nosso Pai. As coisas do nosso Pai é saquear o inferno para povoar o céu que Jesus
por nós, nos reconciliou com Deus, e nós temos que ser instrumento, o corpo, as mãos, os pés de Jesus Cristo, para fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus também. Instrumentos, vasos de barro que guardam o precioso tesouro, fonte, como nós falamos, eu quero beber dessa fonte, porque disso nós seríamos fonte de água viva para aquele que é sedento, para os aflitos. Essa é a compaixão. Quem somos nós hoje no meio do mundo, que nós tanto falamos que o mundo está perdido? Quem somos nós? Nós somos filhos responsáveis, que ao invés de fazer demanda, a gente está cuidando das coisas do nosso Pai. Como pregar, curar e libertar se a gente não tiver compaixão, se a gente não tiver a convicção de que nós somos filhos, que nós recebemos esse amor para então transbordar esse amor? E aí, finalizando, que entrega a nossa vida como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, que é a terceira etapa da imitação de Cristo que Paulo falou nesse versículo. Então, Jesus, ele era o Cristo, né? Como já falei. A sua missão era entregar a sua vida em favor de nós. Ele curou, ressuscitou por pura compaixão. Ele podia não ter realizado milagre nenhum. A morte e a ressurreição dele era o que bastava. O sangue do perfeito, do Deus onipotente derramado num corpo humano era necessário para ser derramado para perdão dos nossos pecados. Mas ele fez isso por compaixão, porque ele amava e ele sabia quem ele era. E aí então ele foi e entregou. A sua missão era essa, entregar. Ele se entregou por nós. E aí em Lucas 9:23 ele diz: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Também diz: somos o aroma de Cristo, em 2 Coríntios 2:15, e em Romanos fala: devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, é o mesmo assunto em vários lugares. Jesus falando, Paulo falando, Romanos falando ali. Ou seja, você quer ser meu discípulo? Jesus está perguntando agora. Quer me imitar? De fato, você quer obedecer essa ordem? Então seja Cristo na vida das pessoas. Essa é a resposta que a palavra nos dá. Entregue, eu e você, entregue a sua vida em favor do reino de Deus. Olha para o outro. Deixa de olhar para si mesmo. Nós fomos criados para olhar para o outro. A gente só se vê através do espelho que nós mesmos criamos. A humanidade criou o espelho. Eu acho que não tinha espelho no paraíso. Então nós somos criados para olhar para o outro. Mas aí, a partir do espelho, nós começamos a nos ver, né? E a partir disso, hoje nós temos o direito da criança e do adolescente, mas não temos os deveres da criança e do adolescente. E está aí hoje que nós estamos vivenciando nas escolas. Só direitos. Direitos. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de fazer essas escolhas. Eu tenho direito disso. Eu tenho direito daquilo. Cada um brigando pelo seu direito. Isso não é você querer salvar a sua própria vida? E isso não é uma promessa de Jesus que nós vamos perder? Quem quiser salvar vai perder? E aquele que perder por amor dele não vai ganhar? Então, será que nós não estamos sendo instruídos pelo próprio Satanás a querer os nossos direitos? Porque é isso que ele queria que Eva fizesse? Como não vai comer? Você tem direito! Você tem direito, você não vai morrer não, você vai ficar igual ele. Ele está te escondendo. Não foi essa a proposta para Eva? Não foi essa a proposta para Jesus, nosso Cristo, no deserto? Se você é filho de Deus, se é, você tem direito. Porque você vai passar fome. Você tem direito até aos anjos, você tem direito que os anjos venham aqui e não te deixem tropeçar. Não é essa a proposta de Satanás? E será que essa não é a mesma proposta que ele faz para nós hoje? Você tem direito. Você tem direito de descansar. Você tem direito, você está numa empresa, teu patrão está te explorando, você tem direito de colocar ele na justiça. Você tem um empregado, seu empregado não está correspondendo, você tem direito de mandar ele embora por justa causa. Você tem direito de cobrar, de humilhar. Será que não é isso? E aí, a gente olha muito para os nossos direitos e a gente esquece dos nossos deveres, das nossas responsabilidades. E o filho adulto, ele é responsável pelas coisas do pai. Eu faço uma pergunta aqui nessa noite.
Eu fiz comigo, para mim, enquanto estava preparando essa mensagem. E eu replico para vocês, claro que ninguém vai me responder, mas é para pensar e ser honesto consigo mesmo. Quem hoje se dirigiu ao culto para fazer o bem a alguém? Pensando, vou abraçar a irmã ou irmão tal, que eu sei que não está bem. Quem hoje veio ao culto que sabe de algo no corpo que veio para fazer para alguém? Ao invés de só cumprir um ato religioso ou vir pedir algo para si, pensando nas suas dificuldades e nas suas carências. É uma coisa para se pensar. Eu não sei se eu não tivesse sido ministrada nessa palavra, se eu seria uma pessoa que viria aqui pensando em dar. A gente vem para dar para Deus, né? É isso que a gente canta, né? Eu vim aqui te oferecer, eu entrego a minha vida no altar, eu entrego o meu coração, a minha adoração. Tudo certo, é isso, nós precisamos entregar. Mas o sacrifício com cheiro, com aroma suave, é você entregar a sua vida. Não só como adoração a Deus, mas pela missão de Deus, como Cristo. Porque para que Ele nos ungiu como Cristo? Só para a gente adorá-lo? Só para isso? Ele tem a adoração dos anjos que adoram muito melhores que nós. Então, Jesus se entregou por nós como oferta, cheio agradável. E Ele pede para nós imitarmos a Ele, nos entregarmos pelos outros, em favor dos outros, a Deus. Esse é o sacrifício, né? Por Deus, para obedecer a Deus, entregar a nossa vida em favor do outro, como Jesus um dia fez. E hoje nós estamos aqui libertos da onde a gente estava cativo, libertos da opressão, salvos, com direitos de sermos chamados filhos de Deus, porque alguém lá atrás entregou sua vida. Começou por Ele e depois, através dele, o corpo de Cristo responsável, o corpo de Cristo saudável, que foi escrevendo a palavra através da unção do Espírito, que foi estudando a palavra, que foi através da oração tendo as revelações para nos explicar, para hoje a gente ter acesso tão fácil às explicações da palavra. Esses foram os membros do corpo de Cristo que foram entregando as suas vidas em favor de nós. E agora nós chegamos à nossa parte. Hoje nós somos filhos adultos responsáveis. Então a minha oração é que nós sejamos o Cristo aonde Deus nos colocar. Vai num jantar, seja Cristo lá. Você pode comer, pode aproveitar, pode se divertir. A Bíblia não fala para você ser um coitado sofredor que não tem alegria em nada. Seja a pessoa mais feliz e alegre do ambiente. Mas não se esqueça que você foi lá com uma missão. Você é o Cristo daquele lugar. Muitas vezes você vai ser a única luz que vai brilhar em meio a trevas densas. E aí você tem que chegar lá com essa autoridade da plenitude de Deus que habita em você. E muitas vezes você vai até deixar de comer, porque Deus vai colocar do seu lado a pessoa que precisa ouvir o evangelho na qual você foi ungido para pregar. Mas quando nós fazemos o que Deus nos pede, existe a honra, né? Deus honrou Jesus Cristo depois da morte e da ressurreição. E Ele nos prometeu também que nós um dia receberemos a honra. Talvez após a morte, talvez não seja aqui na terra, não sei. Mas quando a gente está onde Deus manda a gente estar, quando a gente obedece o que Deus manda a gente fazer, não existe nada, nenhum prazer desse mundo que possa apagar essa alegria, essa felicidade. Ele quis dar a conhecer entre gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. Que de pé, irmãos, vamos orar. Não existe vida abundante se não for sendo Cristo para o mundo. Amém? Que nós possamos então, durante a semana, pensar como podemos imitar Cristo, como podemos entender e gerar em nós a convicção, o Espírito Santo gerar em nós a convicção de que nós somos filhos amados. E então, nós, com esse amor recebendo de Cristo, nós possamos também transbordar com compaixão. Quando nós vemos aquelas imagens, aquelas pessoas sofrendo, então na compaixão, a gente não
pode dar alguma coisa, então nós damos o que nós temos, nós oramos, nós pedimos a Deus como que nós podemos esperar o milagre de Deus, acontecendo à nossa volta, coisas sobrenaturais, se a gente ainda é um bebê, quando nós pensamos no sobrenatural dentro de nós, a plenitude de Deus dentro de nós, o que mais nós queremos viver de sobrenatural, um Deus pleno, onipotente, que se humilhou e veio morar dentro de nós, habitar em nós, seres humanos falhos, pequenos, pecadores, limitados, e nos convidou a fazer parte do corpo, de sermos Cristo, de trabalharmos e cooperarmos com a obra dele, de saquear o inferno, nós vamos morar na glória com ele. Isso para nós é privilégio grande, e o que nós tivermos que passar, que pode não ser fácil, ele que habita em nós nos capacita. Se nós tivermos que entrar na fornalha, que nós tenhamos fé de que Jesus vai estar conosco lá, porque ele habita em nós, a plenitude de Deus. Que nós sejamos Cristo quando alguém nos fechar no trânsito, se Deus me livre a gente bater um carro, que a gente seja Cristo, que mesmo a gente certo, a gente consiga descer daquele carro e se preocupar com aquela pessoa que está lá dentro ao invés do estrado do carro. Que a gente seja Cristo nos ambientes onde a gente vai, que a nossa empresa, talvez a gente venha ter algum prejuízo, porque numa negociação nós precisamos ser Cristo com aquele fornecedor, e ele precisa conhecer a esperança da glória de Cristo em nós, para ele ser salvo, que é o que de fato importa. Que é o que de fato importa, é a vida eterna, não é aqui essa terra. Nós só estamos aqui para imitarmos Cristo, sermos Cristo e levarmos pessoas para Cristo. Nós podemos viver a vida abundante aqui. Nós podemos aproveitar todas as coisas boas que Deus deixou para nós aqui nessa terra. Ele tem muita coisa para nós. Ele prometeu para a gente vida abundante aqui. Mas nós precisamos cuidar dos negócios do nosso Pai. Da onde nós viemos? Para onde nós iremos? Quem habita em nós? Qual é a nossa responsabilidade como filhos? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada porque, como foi aberto aqui, clama a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes que não sabes. Nós clamamos que o Senhor nos instrua, e o Senhor tem nos instruído coisas que nós não sabemos. O Teu Espírito Santo é maravilhoso. Eu falo por mim, Senhor, que tem tido revelação do Cristo, Senhor amado, de como imitar Cristo, porque o Senhor tem dado essas instruções. Agora, Pai, eu clamo nessa noite por mim e por toda a Tua igreja, que o Senhor venha nos capacitar, que nós possamos, Senhor, de fato, termos essa convicção. Espírito Santo de Deus, gere em nós essa convicção. Eu sei que é difícil, Pai, a gente se entregar a nossa vida pelo outro, mas o Senhor pode nos capacitar. O nosso papel, a nossa obrigação é falar para o Senhor agora com humildade: eu não consigo, mas eu quero. Eu não consigo, mas eu quero, Senhor. Espírito Santo que me ungiu. Espírito Santo que nos unge. Eu não consigo, mas eu quero. E se eu quero, está aqui a minha vida no Teu altar. Está aqui a vida da Tua igreja no Teu altar. Nós queremos oferecer como sacrifício de cheiro, de aroma suave ao Senhor, imitando o nosso Cristo. Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, Senhor, de suportar, porque sabemos que teremos aflições aqui nesse mundo, mas que a gente nunca se esqueça que o Senhor Jesus prometeu estar conosco até o fim. Espírito Santo de Deus, que a unção do Senhor venha transformar a nossa vida, a partir de nós, a vida de outros. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, de fato, todos os dias, falar para o Senhor: eis-nos aqui, como Jesus falou, todos os dias pegar a nossa cruz. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus.